Olá pessoal, de volta aqui com o CMCast. Ricardo, como é que você está? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo, hoje a gente traz aqui Fafarias. Fábio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A Fafarias dispensa apresentações, mas dizendo ao público, foi chefe de gabinete civil do governo Renan, mas antes disso foi secretário de Educação, é médico, empresário, agropecuarista. Foi diretor do Porto, não foi? Por 2 gestões? Foi. 4 anos. 4 anos, né? Porto, foi isso. E entre milhões de outras coisas, né? Se tem alguma pessoa que... Milhões? Você está contando conta bancária também? Não. Porque o Carlinhos apronta, né? Sabe? Então, Fábio, eu queria começar a conversa, uma conversa informal, com uma fala do último convidado que a gente teve aqui, que foi o Kelman, o vereador Kelman. Certo. O vereador Kelman esteve aqui, o vereador foi a homenagem que a Assembleia Legislativa fez ao senhor. Aliás, meus parabéns lá na Assembleia Legislativa. E aí ele comentando com a gente, ele é muito espontâneo, o vereador Kelman, né? E ele comentando... Bem da irresponsabilidade. Ele disse... Eu percebi ali naquele ambiente, naquela homenagem ao Fábio, que as pessoas sentiam como se fosse o cheiro do poder de volta, como se o Fábio... Ele nunca perdeu esse cheiro. Espontaneidade absoluta. Exatamente. E ele disse, às vezes até me senti mal, porque eu vi um bocado de gente que tinha se afastado ali e de repente se aproxima. Então, minha pergunta basicamente é sobre isso. Você, durante esses 8 anos do Renan Filho, era o número 2 do governo, mesmo você sendo diplomata, mesmo você não dizendo, você era o número 2 do governo, era a pessoa que ficava entre todo mundo que chegava e o governador. Tinha um poder inegável, né? Quando o senhor saiu do governo, o senhor percebeu, ou o senhor se preparou para isso, você percebeu que algumas amizades, algumas pessoas que conversavam com você durante aquele tempo, de repente se afastaram, você percebeu esse limbo, o que o vereador Kelman falou? Carlinhos, primeiro eu que agradeço de estar aqui, você, Ricardo e o Carlinhos. Veja bem, nesses 8 anos, eu tenho uma atividade pública e tenho uma atividade privada. Então, eu vou ao público, quando volto, eu estou preparado para a atividade privada, para assumir os meus negócios. Então, eu não sinto muita dificuldade nessa relação com o público. Mas o que ele está querendo dizer é que quem está no poder é muito paparicado, né? O empresário, seguramente, o empresário Fábio Farias, enfim, tem boas relações, mas não é paparicado como o secretário do Gabinete Civil, né? Veja bem, eu construí grandes relações lá no Gabinete Civil. E aquele evento lá na Assembleia, Carlinhos e Ricardo, eu fiquei muito feliz porque, por exemplo, o Poder Judiciário, que eu tive uma relação muito próxima, eu fazia interlocução entre os poderes no governo Renan Filho, eles estavam uma presença muito maciça, né? Ministério Público, empresariado, enfim, ali na Assembleia, eu quero discordar um pouco do vereador Kelman, que é meu amigo, eu gosto muito do Kelman. Foi secretário, foi da equipe do Renan Filho. E assim, são relações duradouras. Eu saí do governo, sempre fui muito bem tratado por todas as pessoas, lógico. Mas você sempre tratou muito bem todo mundo, viu, Fábio? Tem que se ressaltar isso. Eu sei que você está explicando aí essa condição das pessoas lhe tratarem bem, mas você sempre tratou muito bem. Como o Carlinhos disse, um diplomata, né? Um sujeito muito gentil, cordial. Eu acho que isso é importante na vida, Ricardo. Ninguém perde nada sendo gentileza gentil, é fundamental. Né? Pois é. Mas o que ele está dizendo é exatamente isso. Quer dizer, no final das contas, quando o cara sai do poder, morto, reposto. Isso é verdade, isso é verdade. Inclusive até o trabalho, né? Você às vezes tem dificuldade, porque você tem um ritmo de trabalho tão grande. O meu ritmo de trabalho no Gabinete Civil era monstruoso. E aí quando você se afasta do poder, aquilo diminui e vai a zero praticamente, né? E se você não tiver uma outra atividade, Carlinhos, Ricardo, você entra em depressão. Eu sempre dizia lá, inclusive a deputada Carla citou isso lá no depoimento dela. Que trabalhou com você, não foi? Trabalhou comigo. A Carla foi minha chefe de gabinete. Ajudou muita gente lá. Porque a Carla é uma pessoa muito gentil também, muito educada. E assim, eu dizia sempre, olha, não se entusiasme com o poder, porque o poder é efêmero, né? O poder, muita gente que está por aí precisava ouvir isso de você. Você não pode, porque senão você entra em depressão mesmo.
se acha um derrotado quando você sai daquela atividade. Mas eu acho que lá estava muito legal, tava, assim, eu me senti muito... foi além do que eu esperava, né? A presença das pessoas lá na Assembleia. Mas olha só, ainda falando sobre o Gabinete Civil, o que é um trabalho, convenhamos, extremamente complicado, difícil. Eu sempre, quando falo desse cargo, os dois, assim, com quem eu convivi mais próximo, você e o Álvaro Machado, digo, são duas pessoas absolutamente talhadas para aquilo. Eu lhe pergunto, o que é mais difícil? É fazer a máquina andar, porque o secretário do Gabinete Civil termina tendo esse papel, receber os chatos, de forma geral, né? Ou, enfim, ou atender, de forma geral, as pessoas que procuram o governador e você tem que descartar. Não, é como você falou, Ricardo, é uma tarefa dificílima o Gabinete Civil, não é fácil, né? Você tem, assim, nunca, no meu gabinete era difícil chegar a alguma solução. Geralmente chegavam problemas, né? E eu também, a maioria das vezes. E eu também fazia, como o governador tem muitas atribuições, eu também fazia a interlocução com o secretariado, né? E assim, e tinha que estar, você tem que ter na mente que você está ali para resolver problema, para conciliar, né? Para fazer o meio de campo, como eu gostava de intermediação, falar, né? A intermediação, a interlocução, ouvir, né? Além de ouvir... Tem um chato, não tem, Fábio? Não, isso todo canto tem, né, cara? Mas eu imagino, em torno do poder deve ser eu aprendi muito desesperador. essa questão de ouvir na medicina. Uhum. Porque a anamnese eu sempre aprendi com o Dr. Milton Enio, com o Zé Cândido, não sei se você lembra, professor Zé Cândido, pneumologia, Florisvaldo Pereira, ó, tem que ouvir o paciente. Se você não ouvir o paciente, você não chega ao diagnóstico. Hoje em dia está todo mundo, cara, chega um paciente, aí o médico olha, né? A clínica soberana, né? A clínica soberana, né? Aí vários exames complementares, que hoje avançou muito, né? Exatamente. A medicina no exame complementar. Mas, por exemplo, o Dr. Milton Enio era um craque, né? E com criança. Aí ele dizia assim, viu, Ricardo e Carlinhos, olhe, bote a babá para consulta. Você deixa a mãe entrar, mas deixa a babá entrar. Porque às vezes a babá sabe mais do que a mãe, né? É isso mesmo. Olha, Fábio, fato concreto que você se deu tão bem no Gabinete Civil, tinha uma relação tão entrosada. Você, enfim, é ligado ao senador Renan Paes, eu chamo de Renan Paes Renan Filho. Sempre foi ligado ao senador Renan Paes. Você, inclusive, eu me lembro que você foi diretor da Secretaria de Saúde. Foi, na época do Biratã, superintendente da Fusal. Na época do Biratã Pedrosa, levado lá pelo senador Renan Calheiros, então deputado. Enfim, mas você se deu tão bem ali com o Renan Filho, pelo menos no seu trabalho, que ele queria fazer você vice dele no segundo mandato. E não me diga que não era não, porque eu sei que era. O que é que deu errado? Porque você se licenciou do cargo, né? Se desincompatibilizou e a expectativa era que você seria o vice do Renan Filho. Por que não foi no segundo mandato? Veja bem, eu acho até, e eu quero dar aí aqui razão. Primeiro a Fusal, Ricardo, me permita que é um momento que eu tenho muito orgulho. Quando eu fui superintendente da Fusal, muito jovem ainda, o Biratã Pedrosa era o secretário, a gente, Carlinhos, Alagoas, fez o pré-SUS. O Ricardo lembra disso, que o Ricardo é ligado um craque. Né? E assim, o SUS é um sistema de saúde reconhecido mundialmente. Mas era embrionário. E Alagoas foi laboratório, fez o pré-SUS aqui. E isso me dá muito orgulho. E na época a medicina, ela era centralizada. Por exemplo, um hospital lá em Santana do Iponema, era a Fusal que administrava, que gerenciava. Então, era a Fundação de Saúde. Né? Porque tinha a secretaria, que era mais burocrático, e tinha a fundação que tocava mesmo. Então isso me deu muito orgulho. A questão de vice, eu fiz os primeiros 4 anos, né, do Renan Filho, me desincompatibilizei, inclusive até em Arapiraca, no evento que teve lá em Arapiraca, porque seria uma possibilidade, né, de eu concorrer. Mas essa possibilidade quem me apresentou foi ele, Renan Filho. Não, o partido, o Renan Filho também enxergava também dessa forma. Ele não queria Luciano Barbosa no segundo mandato. Fato concreto e objetivo. Fato. Não, ele nunca me disse isso, Ricardo. Eu disse a você que não dava. Não, eu estou falando sério, estou falando assim, honestamente, ele nunca me disse isso. E aqui vou fazer uma observação. O partido
tinha razão de reconduzir o Luciano para o segundo mandato. Era o partido ou o senador Renan Calheiros? O senador Renan, que é o o maior líder do partido. Que era ligado... muito ligado ao Luciano. O Luciano é o maior líder ali do Agreste, indiscutivelmente. Diz o Carlinhos que vai ganhar muito em breve o título de maior prefeito que Arapiraca já teve, né? Mas aí não é difícil também. Não é difícil, né? Desculpa. Não, mas assim, o Luciano é um grande gestor. Ele tem uma grande gestor. Você vê a última eleição dele agora, ele teve mais votos do que aqui é da capital. Se brincar, você tinha mais votos que eleitor em Arapiraca, né? Porque a votação era toda para ele. Toda. O Luciano é um grande líder. Então, assim, eu acho que o senador Renan, o MDB na ocasião, tinha razão. Eu representava o lado burocrático, o lado de conciliação, né? Na política eu não tenho voto. Burocrático não, Fábio. Você foi muito político, né? Gosto muito polido, da política, né? Diga-se passagem. Então, eu gosto muito da política, eu gosto muito. Não digo que é burocrata não, porque você não é não. Desde o movimento estudantil, né, Ricardo? Porque naquela época, Carlinhos, tu fala muito Carlinhos, porque o Carlinhos, eu e o Ricardo somos da mesma geração, a gente estudava política. Exatamente. Eu fazia medicina, mas eu estudava política, porque o movimento estudantil tinha que ter, a gente tinha a ideologia, os debates eram acalorados, você tinha que estar preparado, senão você não chegava nem a discutir, né? E assim, eu comecei daí a gostar disso, de gostar da política, né? Que começou no Colégio Marista, na comunidade eclesiais de base lá, de Dom Helder Câmara e tal, porque a esquerda, inclusive até lendo o livro do Papa Francisco, ela tinha muitos valores e muitos objetivos muito parecidos com a Igreja Católica. Sim. A Igreja Católica mais progressista, exatamente. Então foi assim, eu saí da comunidade marista. Da América Latina, né? Isso. Na América Latina. Exatamente. Só na América Latina. Só. E, inclusive, eu recomendo o livro do Papa Francisco, a autobiografia dele, é Esperança o nome do livro. Ele é uma figura. É muito legal. E aí a gente vai entender o papado dele quando lê o livro, porque ele remete lá a Buenos Aires, quando eu era jovem ainda, a gente entende porque ele era um cara tão progressista. Então, assim, eu sempre gostei, né, da política. Foi essa a pergunta, não foi? Não, também. Perguntei a história mas em relação ao vice. Do vice. E você, de última hora, não foi. Não foi, exatamente. Foi mantido o Luciano. Diz passagem, vamos lá. O Luciano, que é um grandíssimo gestor. Porque o Luciano, só completando essa resposta. Ele é ruim de relação pessoal, você sabe disso. Eu estou dizendo óbvio aqui, assim, todo mundo tem seus defeitos. O Luciano, nas relações pessoais, ele não é exatamente um exímio personagem. E tinha isso. O próprio Renan Filho e ele tinham suas diferenças. Ao contrário do Fábio, que era uma pessoa da absoluta confiança do Renan Filho, era esse cara cordial que atende todo mundo com um sorriso e tal, elegância, fala mansa e tal. E o Luciano se fechava, né? Era um tipo de homem ostra, né? E isso, de alguma forma, incomodava o Renan Filho. Eu sei que incomodava. E ele chamou, nada mais lógico que ele chamasse alguém mais próximo a ele. O Luciano foi uma escolha do Renan Pai. No segundo governo, ele tentou que não fosse o Luciano, não por outras qualidades, né, que ele não tivesse, mas por conta disso também. Que era turrão, né? O Luciano é turrão. O Luciano é muito preparado, Ricardo. Eu sei. E assim, ele é um grande parceiro do senador Renan. Eu sei disso. Você vê, ele tem uma história, é do MDB, ele tem uma história, vice-presidente do partido, ele tem um histórico gigante junto com o senador Renan, com o Renan Filho, foi vice-governador, e era uma possibilidade da sucessão. O Luciano era um grande nome para a sucessão. Eu vou discordar. Eu acho que ele seria o tampão. Eu cheguei a conversar isso com o governador Renan Filho, ele disse, não, o Luciano seria o nosso plano, não é plano A. Ele ficaria no governo e depois seria candidato à reeleição. Eu disse, desculpa, governador, mas ele não seria candidato à reeleição, se dependesse de vocês. Por conta dessa dificuldade de relação que o Luciano tinha, mesmo no meio político, como tem até hoje, né? Como tem até hoje. Ele terminou admitindo que realmente não seria. Porque a vida, Ricardo, deixa eu te dizer, a gente tem que pegar o que é de melhor de cada um. Claro. Então, assim, o que é que o Luciano é um grande gestor, ele ia fazer grandes entregas, eu não tenho a menor dúvida disso. E para o partido era muito bom, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que... Cada um tem um jeito, né? Uma forma de você tem que aproveitar. Eu sempre dizia isso lá no governo, e às vezes chegava um reclamando do outro, e rapaz,
tire dele o que ele tem de melhor. Ele tem isso aqui que você pode aproveitar, né? O resto vamos levar por menos, né? Então acho que a vida é isso. Mas em política tem dessas coisas também, quer dizer, não são as questões da natureza pessoal que pesam, né? E no caso do Luciano, ele terminou rompendo ali, quando foi candidato a prefeito, né? Inclusive com o grupo do senador Renan. Eu não me lembro se você estava lá em Arapiraca, no auge. Eu, Vanderlei. Eu me lembro, eu não sei com qual de vocês. Ginaldinho. Eu comecei, depois voltaram as boas e um deles me disse, não sei quem foi. Tá vendo como são as coisas? Eu saio brigado, o Luciano vai ficar com raiva de mim pro resto da vida e vai voltar às boas com o senador Renan, que de fato aconteceu. Você se arrepende de estar naquele meio da forma? Não, eu fui cumprir uma missão partidária, né? O partido ficou extremamente incomodado com o posicionamento, né? Do Luciano, mas graças a Deus se chegou... Por que não aceitar o Luciano como candidato a governador, Fábio? Não aceitar o Luciano? Perdão, a candidata a prefeito da Arapiraca. Não, porque o nosso objetivo ali era fazer do Luciano, apesar de você discordar, Ricardo, fazer a sucessão do Renan Filho. Era o melhor nome do partido. Era o cara mais preparado, o cara que era vice-governador, entendeu? E ficou a vacância do cargo de vice, né? A vacância no segundo mandato é muito ruim. E o Renan Filho, vocês tiveram que aceitar o Paulo Dantas, né? Não, aquilo ali é o seguinte, a eleição era da Assembleia. Então nada mais do que legítimo e natural que fosse um candidato vindo da Assembleia, né? Seria muito difícil um outro candidato que não fosse da Assembleia se eleger. Porque quem votava, quem são os eleitores? Os deputados. Mas o governador Renan Filho não começa a perder o poder local? Ele é uma figura importante, inclusive, do plano nacional. Quando ele bate chapa com o Marcelo Vitor para a presidência da Assembleia, com o deputado Olavo, que também era uma figura turrão, um sujeito turrão, né? Um cara difícil. O Olavo era um cara engraçado, você conhece ele, um humor fantástico. Gosto muito do Olavo. Um humor fantástico, era um sujeito difícil ali no trato do dia a dia. E ele bate chapa ali com o Marcelo Vitor, terminou tendo de desistir, e ali o Renan Filho começa a se desidratar. Você não concorda com isso? Veja bem, o Marcelo Vitor, ele se tornou uma grande liderança na Assembleia Legislativa indiscutível. Eu acho que ali a condução poderia ter sido outra, mas também não podia ser diferente do apoio ao Olavo, né? Não podia ser diferente. Até pela história do Olavo no MDB, pelo papel do Olavo. Mas que não ia para a Assembleia. Não, eu estou dizendo assim... Ele teria sido, imagina, um deputado estadual muito bom se tivesse exercido os mandatos, mas não exerceu, né? Eu não sei, eu acho que... Não, ele era um cara participativo, inclusive, por exemplo, a eleição do Renan Filho em 2014, o Olavo foi um das pessoas, ou foi um dos mentores da eleição do Renan Filho em 2014. Ele é mais ligado politicamente ao deputado Olavo, segundo ele próprio, né, do que ao senador Renan, né? Ele dizia que o Olavo, que o Renan, inicialmente, o Renan pai, né, me parece que tinha alguma resistência, ele seguisse a carreira política, mas o Olavo não, né? O Olavo sempre... O Olavinho é um cientista político, ele é um cara muito preparado, ele tem uma visão de futuro muito grande na política, enxerga, né? E naquela ocasião eu era suplente do Renan, senador, que existia a possibilidade de ser ou o Renan pai ou o Renan Filho, candidato ao governo, né? Aí você imagina, eu era suplente do Renan, a minha torcida pessoal era que fosse o Renan pai, né? Mas acabou sendo o Renan Filho, e eu acho que foi acertado. Você ficou frustrado? Não, eu fui coordenador da campanha do Renan Filho em 2014. A frustração... Bateu na trave? Bateu na trave como vice-governador e bateu na trave como senador. Sou bom de bola, né? Mas quando você disse que a condução devia ser diferente, especificamente o que da condução que devia ser diferente? Porque, veja bem, ali... a gente devia ter enxergado também, analisado a questão da liderança do Marcelo, que é incontestável, né? E aconteceu, você há de lembrar também, que a Renan Filho começou a demitir tudo que foi aquele momento, né, foram 15 dias né? de conflito mesmo, né? Mas se voltou a tranquilidade. Depois que o Marcelo Vitor ganhou a eleição. E ganhou bem, né? Ganhou com a totalidade, com exceção do voto do deputado Olavo Calheiro, né? Isso. Repito, era um quadro, o Olavo era um quadro, né, político, né? Grande. 6 vezes deputado federal.
Mas quando veio para cá já veio assim, prestes para aposentadoria, disposto à aposentadoria. Quase foi conselheiro do Tribunal de Contas, depois não quis. A gente vai voltar a esse tema um pouco mais à frente. Mas, Fábio, ali, no Gabinete Civil, o pior momento, o governo, de forma geral, foi a Covid-19? Foi muito difícil. Foi duro, né? Vocês apanharam muito, injustamente, diga-se passagem. O governo teve um papel muito digno. Foi muito duro, emocionalmente, de trabalho. O Gabinete Civil publicou 80 e poucos decretos, né? Não é brinquedo não, naquele intervalo da Covid. Teve até ameaça, né, de morte. Ameaça de morte, né, pública, né? Lembrando que você é empresário e ali você estava como chefe do Gabinete Civil. E era dos empresários, né, que existia a maior oposição aos decretos, não é isso? Eu tenho uma foto até interessante, de máscara, né, na sala de reunião, né? De situação, tinham 54 representantes. Era a igreja católica, protestante. Se a Covid tivesse ali, tinha contaminado todo mundo. Não, mas na televisão, né? Eu estava sozinho na sala. Assim, só para vocês entenderem a questão da relação que eu tinha que ter com toda a sociedade, né? Você tem empresário, dono de circo, produtor de eventos, cabeleireiro, bar e restaurante sofreram muito, né? A gente teve o apoio das federações, né, tanto do comércio quanto da agricultura, como da indústria, e foi compreensível porque o sofrimento era tão grande, a tragédia era tão grande, que as pessoas começavam a compreender, né? E eu tive uma sorte também de, por ser médico, ajudar também nessa questão do processo da Covid, né? Alagoas foi referência no combate à Covid, né? Nós tivemos pouca dificuldade, não tivemos muita dificuldade, mas resultados favoráveis, né? Apesar de todas as mortes. Era uma coisa assim, era uma coisa traumática. Eu tive a Covid logo em abril, logo no início. Teve o secretariado, muita gente, o Renan Filho, eu, o George, Rafael Brito, né? E aí os caras diziam assim, ó, se esse velho pegar a Covid, é o primeiro que vai morrer, né? E eu não tive sintoma nenhum. Graças a Deus. Por eu ser médico, por exemplo, era necessário entubar muita gente. Nossa. E você sabe, Ricardo, que nem todo médico sabe entubar, Carlinhos. Não. Aí até hoje, poucos médicos sabem fazer a intubação, que não é um processo fácil. E vamos contratar médico. Agora, os caras não sabem entubar. Alexandre, na época, secretário de saúde, que teve um desempenho fantástico, Alexandre Aires, né? Menino valioso, menina não, mas um jovem valioso. Nossa, a gente vai achando que é menina, um jovem valioso. Eu digo, tem que contratar um curso à distância para ensinar essa turma a entubar. Aí fizemos esse contrato com o Albert Einstein em São Paulo, né, para orientar as pessoas como é que fariam a intubação dos pacientes. E aí fomos. Tinha momentos, Ricardo, que eu chegava em casa com 98% de UTI ocupada. Nossa. Uma loucura, assim, e o cara fica com medo. Aí vieram os hospitais, né, Fábio? Vieram os hospitais. Momento, graças a Deus. É um mérito que o Santoro vai carregar, né, pro resto da vida, juntamente com o governador Renan Filho, obviamente, né, a construção desses hospitais. Quando se planejou, se programou, não se imaginava que a Covid ia chegar, mas ela chegou. E chegou, Alagoas bem preparada, teve uma resposta fantástica, absolutamente diferenciada, né? O Renan Filho, governador jovem, né, mas teve um comportamento muito adulto, maduro, né, como gestor, e assim, claro, auxiliado por pessoas com o nível do Fábio, que mostrava que a ciência tem que vencer. Lógico, a ciência tem que vencer. Mas era difícil você lidar a ciência contra a emoção, né? Não, tinha atitudes que a gente tomava que era muito mais fácil e muito mais popular ir para o lado contrário, mas a gente não tinha que. A gente ia pela ciência. Né? Isso a gente levou desde. Apanhava, né? Apanhava muito. Desde o início, vamos pela ciência. Os hospitais, eu era substituto do governador no FECOEP, Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza. E houve uma discussão logo no início de que se a saúde entraria no escopo de possibilidades de gasto do FECOEP. E nós aprovamos no Conselho, eu defendendo a tese que tinha que entrar, porque a pessoa sem saúde não consegue trabalhar. Sim. Se a pessoa não consegue trabalhar, não gera renda. Não gerando renda, você adoece, você não tem dinheiro para comprar remédio, enfim, uma série de coisas.
E foi com o dinheiro do FECOEP, Ricardo, que nós construímos esses hospitais. Então, assim, Ricardo Paes Barros entrou no circuito, né? Exatamente. Muito, né? Então, assim, o Hospital da Mulher, que nós transformamos em referência para a Covid, era um espetáculo, um hospital novinho, né? Todos os equipamentos possíveis. Gente com uma condição financeira muito boa ligava para a gente querendo vaga, querendo ver se arrumava uma vaga nos hospitais públicos. Quer dizer, porque o hospital privado não tinha... A referência... a referência foi o hospital público. Foi um momento muito difícil e eu era coordenador da Covid. Eu lembro. Então, assim, eu tenho no meu currículo, foi um momento dramático, mas eu carrego isso como eu carrego algumas coisas no meu currículo, Ricardo, que me permita fazer propaganda aqui. Medalha, né? Que é a questão do SUS, né, na Secretaria de Saúde, o órgão gestor de mão de obra na administração do Porto de Maceió, que foi uma criação do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu era administrador do Porto. E o que é o órgão? O órgão é o seguinte: antigamente, antes do órgão, quem fazia a escala dos navios eram os sindicatos. Escala de quem iria trabalhar no navio, certo, descarregar o navio. Era o sindicato que fazia. Então, assim, é meio incoerente, né? Porque você vai dizer ao empresário quantos funcionários vai botar ali no navio para descarregar, né? Aí o órgão gestor de mão de obra era um órgão que você tinha participação do empresário, participação dos sindicatos, e ali saía a escala dos trabalhadores. Dos estivadores, né? Estivador, arrumador, conferente. Ditatorial, né? Era fortíssimo. Então, assim, isso baixou o custo operacional de uma forma gigante. Alagoas não sente muito, porque o Porto de Maceió aqui não tem muito movimento. Mas imagine isso no Porto de Santos. O tamanho que é isso, né, de redução de custo para esses navios. Então, assim, e a questão do gabinete civil, né, do governo Renan Filho, que foi um governo revolucionário, né, um governo que, desde que eu me entendo de gente, eu não vi um governo com as entregas que foram feitas no governo Renan Filho. Deixa eu te perguntar, e como se explica, então, essa rejeição que os calheiros têm, o senador Renan Paes e mesmo hoje senador Renan Filho, ministro, em Maceió? Veja só, com um desempenho, repito aqui, brilhante na época da Covid, e isso é de fato inegável, mas essa rejeição não cai. Por quê, Fábio? Ricardo, o Renan Filho foi o mais votado em toda... Ele perdeu a eleição para o Senado aqui para Davi Davino, em Maceió. Sim, o Davi era um jovem que estava... Mas, isso Fábio, pode não é também você querer que o cara ganhe toda vez, é brincadeira. Não é isso, o cara perdeu a eleição para o Davi Davino, um deputado estadual, enfim, inexpressivo, vamos lá, me perdoe, né? E o Renan Filho, com 8 anos de governo, um governo bem avaliado. Ainda assim, essa rejeição... Você sabe o trabalho do Davi Davino em Maceió? Sei, assistencial, mas ele não tem essa amplitude. Não, mas ele é um menino preparado. Você viu o desempenho dele na televisão foi muito bom. Mas na Assembleia não era. Ele era um deputado apagado. Na Assembleia, como a maioria. Né? Nas nossas pesquisas, elas mostram que com o Renan Filho, quando ele está junto com algum ente político, esse ente político geralmente ganha dele em Maceió. Né? É uma coisa. E ele compensa no interior, compensa no estado. Compensa bem. É uma questão até hoje. Já ouvi várias versões sobre isso. Né? O que acontece? Ele herda a rejeição do senador Renan Paes. Renan Paes perdeu a eleição aqui para prefeito de Maceió, né, para o Guilherme Palmeira, perdeu, enfim, para o governo do estado. O que acontece que explique essa... A eleição do Guilherme Palmeira foi uma eleição disputadíssima. Agora, assim, eu não posso... o currículo que tem o senador Renan... Não, eu não estou negando isso. Não, e o Renan Filho, eles... houve... assim, a eleição do Guilherme, uma coisa ou outra, mas é um currículo que ninguém nem pode falar em rejeição, Ricardo. Mas, Fábio, você porque as urnas sempre são favoráveis a eles. Mas entendeu? vamos lá, favorável no total. O que o Carlinhos colocou e é muito bem apropriado. No interior compensa, né? Mas na capital perde. A surra aqui em Maceió, né? Para prefeito de Maceió, tá bom, tinha a performance do JHC das redes sociais, mas ainda assim, era uma coisa que eu ouvi, inclusive, dentro do comitê lá do Rafael Brito, né?
E o Renan Calheiros não podia aparecer. O senador Renan, se aparecesse, ele puxava a rejeição dele para o Rafael Brito, que também já não tinha, enfim, uma expectativa de grande votação. E o MDB perdeu seguidas eleições em Maceió. Pois é, não perdeu todas. Desde o Renan Calheiros, perdeu todas as eleições em Maceió. Perdeu com Cícero Almeida, que é um campeão de votos. Perdeu Alfredo Gaspar, que era pule de 10, né? Ou seja, quando chega Maceió, eu não gosto dessa história de que o eleitorado de Maceió é de direita. Não é de direita e de esquerda, essa variável. Uma cidade que já teve Luiz Helene e Cátia Borne disputando um segundo turno, não pode ter um eleitorado de esquerda. A capital de Maceió, a capital de Alagoas, né, Maceió, foi considerada uma das capitais mais direitas do Brasil, né, nessa questão dessa polarização. Dessa eleição, mas também não é uma coisa que distancie tanto assim. E repito, já houve momentos em que esse eleitorado foi mais à esquerda, Fábio. Eu acho que o último prefeito de Maceió do MDB foi o Djalma Falcão. Djalma Falcão. Que era um ótimo parlamentar e não foi um bom prefeito. Diga-se passagem. Foi um ótimo parlamentar. Djalma era um deputado federal. Então, você acha que isso aí é um retrato? Fica a lembrança? Não, faz muito tempo, né? O eleitor mudou muito. Não. Né? Naquele primeiro momento, sim. Né? Mas acho que depois não. Eu confesso a você que até hoje eu fico me perguntando se não é o fato de que eu falo especificamente do senador Renan Pai, né? Menos o Renan Filho, pelas oscilações dele. Né? O cara nasce na esquerda, depois vai para a direita, depois volta para a esquerda, depois vai para o centro. Né? Ele foi o grande carro-chefe ali da campanha do Collor, que era o candidato da direita a presidente da República. O Collor era o candidato da direita. Centro, Ricardo. Direita. Centro ali era Mário Covas, era o Não, tinha outros muito mais à direita do que o Collor. Quem? O Renan nunca foi à direita. Estou falando que ele apoiou um candidato da direita. O Collor era à direita nas eleições presidenciais. Não sei se você recorda, o Collor, ele era ligado a Suragi, Guilherme Palmeira, que era à direita, Arena. E nós trouxemos o Collor para o MDB. Eu lembro disso. Foi um trabalho, na época eu já militava no partido. Era uma questão eleitoral, né? Pragmática eleitoral. E era um jovem, tinha feito um bom mandato na prefeitura de Maceió, né? Era deputado federal e assim, foi uma vitória conceitual na época, né? Era Arena e MDB. Inclusive nós tivemos algumas dificuldades do MDB na época. O Mendonça Neto não queria, o Theo Vilela tinha alguma. Mais ligado ao Collor, né? O Theo Vilela tinha alguma rejeição, entendeu? Acho que tem até mais. Mas assim, e ele se elegeu presidente da República com um discurso contra a direita, não sei se você lembra disso, contra os Marajás. Mas essa história então, assim, essa é mais ou menos você pegar o Bolsonaro contra o super salário. Isso é um discurso muito fácil, Fábio. O fato concreto e objetivo é que o Collor, naquela eleição, era o candidato da direita contra os candidatos da esquerda. Os candidatos da esquerda eram o Brizola e o Lula, que eram os dois candidatos, né? Que foram para o segundo turno. Quer dizer, foi o Brizola, até imagino que se fosse o Lula, se fosse o Brizola, talvez até tivesse vencido aquela eleição. Mas eu coloquei assim, essa possibilidade de que essa mudança de lado não foi o PRN. PRN era um partidozinho, convenhamos, medíocre, assim, oportunista, puramente oportunista, que abrigou o Collor para presidente da República, e o Renan foi o PRN ser o líder do governo Collor. Você lembra? Eles romperam a partir daquela eleição para governador aqui em Alagoas, quando o Renan achava que tinha o apoio do Collor, e o Collor estava apoiando o Geraldo Bulhões por baixo do pano. Não era isso? Ele iniciou com apoio, foi um erro ali ter dois candidatos ao governo, com o Collor presidente da República, né? Que aí o Collor também não devia ter se envolvido na eleição aqui, devia ter dado uma de magistrado, né? Bom, mas vamos. Não, o que eu coloquei foi essa história enfim, dessas oscilações, né, do senador Renan. Não estou dizendo que ele é de direita, não. Nunca foi. Nunca foi. Assim, mas ele foi para a direita naquela eleição presidencial. Isso não sei até que ponto a memória, né, do eleitor remete a isso. Mas fato é que criou-se, e eu confesso que é difícil explicar de forma geral essa rejeição que há a ele, senador Renan Calheiros, e que termina contaminando o Renan Filho, que, repito, fez 2 bons governos. Fábio, vou lhe fazer uma pergunta. O Renan Filho volta agora para o governo do Estado?
Volta. Ele volta, eu acho que ele tem essa vontade, essa intenção, e é importante que ele volte. Uhum. Mas assim, o que é que está acertado efetivamente? Eu sei que você conversa muito com ele é muito ligado ao Fernando Farias, que é senador, né? É meu tio. O Fernando é seu tio. Parece que eu sou tio dele, né? Pelos cabelos brancos e a careca, mas ele é meu tio. E você participou diretamente do acordão lá em Brasília, das conversas, intermediando ali, pelas suas ligações e pela facilidade que você tem de trato. O que é que ficou definido nessa história? Não, veja bem, não sei se o termo é acordão, Ricardo. O que aconteceu em Brasília foi uma aproximação entre o prefeito da capital, o Renan Filho, e o Renan pai, né? O Renan senador. O senador Renan. Em prol de objetivos comuns, não é acordão, que é que vai ficar definido, entendeu? Isso é como se fosse um documento, não é isso, é uma aproximação eles estão muito próximos, né? Estão conversando. Eu acho que para Alagoas é muito importante essa unidade entre o senador Renan, a experiência do senador Renan, só quem sabe a capacidade de trabalho do senador Renan e o que Alagoas... É um animal político, né? Não, ele é assim, ele é uma pessoa que... Alagoas precisa muito do senador Renan em Brasília, porque ele é uma pessoa que tem um relacionamento gigante, ele foi presidente do Senado algumas vezes. 4, né? Ele é muito respeitado, então assim... É muito importante para Alagoas. E a experiência e a boa gestão são dois bons gestores públicos, tanto o Renan Filho quanto o prefeito JHC. Que não vão bater chapa agora. A intenção é não bater chapa. Então, o que é que acontece? Eu acho que, na minha avaliação pessoal, isso é o que Alagoas pode ter de melhor. Entendeu, Ricardo? São dois jovens, né? Dessa geração de jovens políticos aí. O Renan Filho e o prefeito JHC se destacam. Você vê o currículo do Renan Filho na idade que ele tem. Governador do estado 2 vezes, deputado federal, prefeito de Murici. E prefeito de Murici e ministro de estado. Um ministério importantíssimo, que era o Tarcísio, que era o antigo ministro. E eu tive lá até ontem, demorei um pouco, ele estava ocupado, eu fiquei vendo lá os quadros dos ministros, né, anteriores. Muita gente importante, é um ministério que desde de muitos anos atrás existia o Ministério do Transporte. Eu acho que até no Império já tinha Ministério do Transporte. Então, assim, é um currículo... construir estradas. Pronto. Então, assim, é um currículo espetacular. Eu acho que poucos políticos no Brasil têm esse currículo. Tão jovem, né? Tão jovem. E ele se destacando lá no Ministério, né? Se destacando em Brasília. Como ministro, né? Reconhecido por todo mundo, pela oposição, pela base do governo, muito reconhecido. Tem contrato também, né, com todo mundo, né? Como, Ricardo? Tem contrato com todo mundo. Contrato? Né? Bom trato. Ah, bom trato. Eu estava entendendo. Ele é muito educado, muito gentil, o Renan Filho. Enfim, a experiência do senador Renan não precisa nem falar. Ele em Brasília é uma referência. O Renan hoje é uma referência nacional. Então, assim... E o prefeito JHC também é um jovem com um currículo brilhante, né? Prefeito da capital, deputado federal, um menino que... Menino, me perdoe chamar de menino. Mas é jovem. Mas é um jovem, né? Que tem assim um relacionamento em Brasília, eu acompanhei agora recentemente, nesses dias ali, também muito bom. Ele conhece muita gente, ele abre portas, é brilhante. O Fernando Farias foi, desculpe, o Fernando foi um personagem bem importante nessa muito importante. O senador Fernando, é um dos facilitadores dessas conversas, dessas aproximações, entendeu? E eu também, que gosto do prefeito, junto com o Fernando ali, nós funcionamos como facilitadores do processo, sabe?
Você tinha essa relação também? Porque eu sei que o Fernando tinha essa relação com o João João Caldas, Caldas, depois com o próprio JHC. Você tinha essa relação com o Tinha, João Caldas? eu em um período lá no Porto... Com o grito do campo? Tinha eu uma vez, num período lá de um ano no Porto de Maceió, o João Caldas era deputado federal, me apoiava muito. E o Fernando sempre teve uma ligação muito forte com o João Caldas, o senador Fernando. E o prefeito JHC eu conheço, eu tive a liberdade de chamar de menino aqui, que eu conheço ele desde pequeno, ele era amigo do Fabinho, do meu filho. Então, assim, eu tenho uma relação próxima com eles. E reconheço no prefeito um grande quadro político. Né? Está fazendo uma boa gestão em Maceió. No futuro? Não, cada tempo tem um tempo, né, Ricardo? Cada tempo tem um tempo. Cada momento é um momento, então tem que ser analisado tudo com calma, conversado. Mas o mais importante, na minha avaliação, é essa aproximação. Agora, qual foi o marco zero da aproximação? Como foi que se deu? Quem procurou quem? Surgiu da doutora Marluce, né? Da candidatura da doutora Marluce à ministra do STJ. E daí se começou a ter um objetivo em comum, que era o apoio à doutora Marluce. Desse objetivo em comum, o apoio da doutora Marluce, surgiu, aí houve uma aproximação, várias conversas, então foi isso. E que resultou da história do Renan Filho. Retorna para o governo do Estado, ele está convencido de que deve ser candidato de novo ao governo do Estado, possivelmente governador? Está convencido, ele é a intenção dele, isso eu estou fazendo a minha avaliação, entendeu? Não tem nada certo, até porque as convenções ainda Isso é formalidade. Vai ser em junho, né? Mas assim, ele tem vontade, isso que é o mais importante, né? Porque a pessoa sem vontade, Carlinhos, não... Sim. Não adianta. Ele tem muita vontade, ele gosta do Estado, né? Lógico que ele gosta do Estado. Então, assim, ele tem muito desejo de voltar a governar o Estado de Alagoas. Mesmo com a possibilidade de vir a ser vice-presidente do Lula, porque tem essa possibilidade real, né? O nome dele é um dos nomes cotados. Não, é um nome cotado, inclusive sai até nas pesquisas, né? Exato. Porque ele é muito preparado, ele está tendo um bom desempenho lá no Ministério do Transporte, né? E é natural que o nome dele... E uma boa presença nacional também, né? Na mídia. Muito boa. E assim, mas o projeto dele é Alagoas. O projeto dele é Alagoas. E o núcleo forte dele viria? Santoro, você... Pois é. Esse núcleo forte... formar secretariado. Não, ninguém forma secretariado. Não, mas essas pessoas estariam dispostas a vir com o Renan Filho também? Não, o Santoro é um quadro que está conosco, né? Está lá no Ministério. Está lá no Ministério, é do partido, é filiado ao MDB. Eu sou filiado ao MDB desde 80 e tem outros grandes quadros. O governo Renan Filho formou grandes quadros, né, Carlinhos? Formou, inclusive você tem o Alexandre Aires, deputado estadual, você tem o Rafael Brito, deputado federal, você tem o Alfredo Gaspar de Mendonça, deputado federal, né, que foi do governo... Como é que foi essa relação com o Alfredo depois desse... Uma relação respeitosa. Uma relação muito respeitosa. Ele não disputa com o Renan Filho, não, nem com o Renan Paiva. Sequer fala, sequer... Eu gosto do Alfredo foi meu companheiro. Eu tenho muito orgulho de ter participado daquela equipe. Uma equipe afinada, né? Assim, muita gente competente. Você era o maestro ali daquela equipe? Não. Eu era o mais velho. Eu e Mozart Amaral, os mais velhos. E o projeto do Fábio agora? Você disse que não está definido assim, mas pode ser o retorno ao governo do Estado com o Renan Filho? Ricardo, eu gosto muito da política. Eu sou muito amigo do senador Renan. Sou amigo do Renan Filho, enfim, gosto da política. O senador Fernando Farias é meu tio, eu tenho uma relação com o senador Fernando de muita proximidade, não só por ser tio, mas é tio, é irmão, é pai, é tudo misturado. E assim, eu pretendo ajudar, né, o senador Fernando, como estou ajudando agora, junto dele lá em Brasília, e aguardando e conversando, né? Ele fica uns 4 anos, né? E assim, e disposto a ajudar no que for preciso, e falo de coração aqui, para que tudo dê certo, né? Linha de frente você nunca pensou, não? Não. Candidatura, não. Nunca pensei não, Ricardo. Eu nunca pensei não é seu perfil, em enfrentar as urnas, não.
enfrentei a zona uma vez quando fui suplente do Renan, mas suplente... Não, suplente. Suplente senador, né? É. O Renato com o CSA e CRB, não, os dois. E, Os dois times de Maceió. Carlos, a gente está chegando aqui mais ou menos no final. Vou fazer mais uma pergunta. Quero deixar uma pergunta para você. Você fica à vontade. Você ainda? Então, minha pergunta é muito simples. É para o Fábio Farias, analista político, não para o... e aí, com informações privilegiadas. Se o JHC for candidato a senador, isso configura uma quebra de acordo? Não entendi, Carlinhos. Porque vamos dizer que ele tem um acordo. Você disse que eles não iam bater chapa. Sim. Você não falou a palavra acordo, mas eu entendi como um acordo. Isso é um acordo. O Fábio é elegante. Não Os vai ser. elegantes somos nós. A gente está aqui para. Então, isso é um acordo. Ele não vai bater chapa com o Renan Filho. E se ele for parceiro do Renan, pai, na dobradinha, candidato a Senado, isso seria uma quebra de acordo? Não, porque não veio bem, não seria uma quebra de acordo, mas isso é uma decisão muito do prefeito, Não, né? acho que é. Porque quando você tem um entendimento, você tem uma aproximação, né, nesse sentido, você tem que, na hora que você é próximo da pessoa e você está com um objetivo comum, porque essa questão de acordão, eu discordo muito do termo, acordão, porque assim, é como se tivesse... Me desculpe, eu fui o pai dessa... porque é como se fosse um contrato daqui, ó. Não, isso não existe. Não existe. Mesmo papel assinado em política não vale grande coisa. Pois mas aí o que acontece? Você tem que ter metas, objetivos, né? E o objetivo é para o estado de Alagoas. Se for diferente disso, não existe acordo pessoal. Ó, Carlinhos, você vai ser diretor e o Ricardo Mota vai ser assessor. Entendeu? Isso. Então, assim, eu acho que isso depende muito. Sim, quando você está no entendimento e na aproximação, você tem que respeitar a decisão dos outros. Porque se você não respeitar, já não é mais aproximação, nem é mais entendimento. Fábio, no final do governo Renan Filho, eu acompanhei isso de perto e achei que seriam escolhido você para o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Não era só expectativa minha, não. Era de muita gente. E sei que você tinha alguma simpatia pelo posto, digamos assim. E aí o Renan Filho escolheu a esposa dele. Você ficou chateado com isso? Não, assim, Ricardo, Você queria? Não, eu queria e tinha os critérios, atendia os critérios, né, da vaga, mas não era uma coisa que... Porque isso é muito complexo. Você não é dono do seu desejo individualmente, mas, entendeu? Fábio, se ele indicasse você, teria sido você. Mas veja bem, isso é uma eleição, né, que passa pela Assembleia Legislativa. Que também não rejeitaria o seu nome nem a pau, Juvenal. Sim, mas veja bem, na hora que... isso depende de desejo de um e de outro. Na hora que a conselheira Renata se apresentou como candidata... Ela foi apresentada pelo governador, né? Não, ela tinha esse desejo. É um desejo pessoal dela. A Renata é uma pessoa muito preparada. A conselheira Renata é uma pessoa muito preparada, ajudou muito no governo. Aí eu posso citar alguns... que você tinha no serviço público. Eu sei, Ricardo, mas assim, eu de imediato apoiei o nome da Renata para conselheira, na hora que ela apresentou o nome dela. Porque é do grupo, eu sou um homem de grupo, e falo isso aqui honestamente, sempre fui homem de grupo, eu sou do MDB desde 1980, né? E tenho uma história junto com o senador Renan desde lá, entendeu? Eu sou homem de grupo, então eu passei a apoiar a Renata. A Renata é preparadíssima como técnica, né? A Renata, ela teve um trabalho gigante no governo, ela criou o CRIA, que é um projeto espetacular, que até hoje está rendendo os frutos aí para a sociedade. Então, assim, ela atendia os critérios. E eu não ia disputar com a Renata a vaga do Tribunal de Contas, até porque era do mesmo grupo. Então, assim, pessoalmente o cara pode até dizer, não, Fábio, eu posso até imaginar, né? Mas isso eu estou acostumado, porque é como se diz, eu bati na trave 2 vezes, essa é a terceira. Essa é a terceira que eu bati na trave. Não faz gol não, Fábio? Tem que fazer um gol, né, de vez em quando. Mas eu dou passe, como eu faço assistência. Assistência, né? A minha especialidade é de fazer assistência. É o ganso. É o ganso. Fábio, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês, cara. Excelente conversa, viu? Foi muito bom. Obrigado mesmo, viu? Valeu, obrigado, cara. Obrigado, Ricardo. Pessoal, grande abraço, até a próxima semana.